Olá, caros alunos, tudo bem com vocês? Estamos iniciando aqui uma videoaula, né, segundo bimestre para o segundo ano. O tema que nós vamos tratar hoje, né, em filosofia, é liberdade e autonomia. Eu já falei um pouco sobre liberdade em outro vídeo com o professor Matheus, então hoje eu vou tentar ser bem sucinto para a gente poder passar para frente, tá bom? Então, esse vídeo e esses slides eu vou disponibilizar na página do Face da escola e também no Google Classroom, tá? Os slides vocês podem baixar, não precisa copiar, para você ter apenas para você poder compreender melhor e revisar depois, tá? É importante também que você faça algumas anotações, né? Principalmente do que eu for falando aqui, às vezes algo que não está aí nos slides e que você pode anotar. E depois a gente vai ter atividades para serem feitas. Eu vou passar os slides aqui para a gente passar para frente. Liberdade e autonomia. Você já parou para pensar, né, sobre essas questões, né? Aqui temos alguns quadros com questões que pode ser que de repente você já pensou sobre elas, se não vale a pena pensar, né? Então, uma vida baseada, né, fundada em códigos, normas, né, códigos normativos, tem espaço para a liberdade? Com tantas regras, será que há espaço para a liberdade? Né? Existe a liberdade? Somos livres de fato? Né? O que é autonomia? O que é ser autônomo? Né? O que é ter autonomia de vida? A existência de limites significa ausência de liberdade? Então, será que porque há limites, há ausência de liberdade? Somos menos livres? Tá? Então, são questões aí um pouco que nós vamos tentar tratar brevemente. Para isso, nós vamos ver o que significam, né, os conceitos de liberdade, autonomia e de solidariedade. Então, o que é liberdade, o que é autonomia e o que é solidariedade. Para iniciar, eu coloquei aqui uma música chamada Sobre a Liberdade, do Tom Zé. Tá? Então, tem aí o link, tá? Você pode ouvir no YouTube novamente. Eu vou colocar essa música aqui, ela é curtinha, ela é pequenininha. Então, vamos ouvir e aí depois a gente volta a conversar, tá? Vou colocar aqui. A liberdade é um mistério, todo dia se decifra, todo dia se disfarça. A liberdade é só presente, não promete pro futuro, não promete ter saudade. A liberdade é traiçoeira, que nem amor de menina. Se amor tem cada moita, se esquiva em cada esquina. A liberdade é traiçoeira, que nem amor de menina. Se amor tem cada moita, se esquiva em cada esquina. A liberdade é vaidosa, quer cuidados e desvelos, quer escovas e limpeza. A liberdade é muito prosa, quer azeite pelas juntas, penteada e caprichosa.
A liberdade é traiçoeira, que nem amor de menina. Se amor tem cada moita, se esquiva em cada esquina. A liberdade é traiçoeira, que nem amor de menina. Se amor tem cada moita, se esquiva em cada esquina. Se esquiva em cada esquina. Isso aí. Então, sim, você pode ouvir melhor no YouTube, você encontra essa música, você pode ouvir novamente. Mas é importante aqui, não importa o seu gosto musical, pode ser que você não ache legal, né, o estilo musical. Mas a letra, que é uma poesia, né, essa letra, você deve prestar atenção no que ele fala, né? É uma forma poética, claro, mas ele está falando muita coisa interessante, né? A liberdade é um mistério, todo dia se decifra, todo dia se disfarça. Quer dizer, ela está ali no nosso... Bom, essa é uma interpretação possível, tá? O que eu estou fazendo aqui, mas há outras, não é a única, claro. Eu nem sei se é essa, né, a intenção do Tom Zé, né? Quando ele escreveu, compôs essa música, se foi ele realmente que compôs, eu não sei dizer, tá? Mas eu sei que é ele que canta, tá? Provavelmente sim, porque ele é compositor também. Então a liberdade é só presente, não promete para o futuro, não comete ter saudade. A liberdade é agora, né? Liberdade é presente, né? Ela é só presente, quer dizer, ela é aqui, agora, né? Liberdade é traiçoeira que nem amor de menina, se amoita em cada moita, se esquiva em cada esquina, quer dizer, é uma forma poética de dizer, né? Ela está em todo lugar, né? Ela é traiçoeira, ela aparece, ela... acredito, muito provavelmente aqui tem um cunho político também, né? Da letra dessa música, né? A liberdade é vaidosa, quer cuidados e desvelos, quer escovas e limpeza. A liberdade é muito prosa, quer azeite pelas juntas, penteada e caprichosa. A liberdade precisa ser cuidada, né? Ela precisa ser nutrida, né? Ela precisa ser cultivada, né? E se a gente trouxer para o campo, por exemplo, da política, que é onde uma das possibilidades, né, que eu acredito até que seja ao qual ele se referia, né, a liberdade política, né, a liberdade das pessoas viverem numa democracia, de fato, fazerem suas escolhas, né, políticas, enfim, não vamos embrenhar, pelo menos não agora, nesse campo, né, mas seria algo muito interessante aí de se comentar, principalmente ah, no nosso país hoje, que a gente vê pessoas, por exemplo, pedindo ditadura, né, pedindo o fim das instituições da República, né, como, por exemplo, fechamento do Congresso, fechamento do Supremo, né. Eu posso ter críticas, né, ao Supremo, posso ter críticas ao Congresso, né, a algumas pessoas que estão lá, talvez, né, mas não pedir o fim das instituições, né, que isso seria uma ditadura, o fim das liberdades, né. Então, a música está indo em contra desse tipo de pensamento. Mas, enfim, essa aí é uma possível leitura, você pode fazer outras, tá? Vamos para frente. Então, algumas concepções de liberdade, né? Liberdade se desdobra em diversos tipos, né? É, de pensamento, de opinião, de política, religiosa. Então, quer dizer, a liberdade se dá em vários campos da nossa vida, né? É, eu coloquei aí uma águia, né, voando, né? Se expande, né? Pode ir em todas as direções, em todos os lugares, né? Todas essas variações tentam localizar nossas possíveis experiências
de autonomia e de não dependência, né? Nós vamos falar um pouco mais sobre o que é autonomia, né? Ditar para si mesmo as regras e não depender dos outros, né? Então, isso é uma liberdade. É claro que nem sempre isso se dá 100% totalmente, mas a gente busca, né, nesses campos aí, essa liberdade de poder fazer as próprias escolhas, se autodeterminar, né? Não depender de outras pessoas, de coisas, de instituições, por aí vai. Muitas são as perguntas, né? A liberdade seria uma experiência da condição humana? Né? Ela seria algo qual nós vivenciamos na nossa existência? Um valor que nos define, né? Ou um valor da nossa ação? Quer dizer, é algo que define o ser humano, um valor que define quem nós somos, ou é um valor da ação, quer dizer, da prática mesmo, né? Das escolhas. Somos livres de verdade? Será que somos livres mesmo? Será que não há nada que, de certa maneira, nos determine? São perguntas, tá? Temos limites e o outro tem limites? A nossa liberdade, ela tem um limite, quer dizer, o que eu posso fazer, o que eu posso escolher, né? Há um limite? Será que temos liberdade sobre nosso próprio corpo, nossos pensamentos e nossas ações na sociedade? Será que nós podemos escolher sempre pensando nesses pontos aí, corpo, pensamento, a sociedade? Né? Será? É para pensar, né? Para boa parte da tradição filosófica, a liberdade denota a ausência de servidão e estaria ligada principalmente à vontade. Tá? Então, a vontade de algo, a vontade de fazer algo, né? Enfim, e ser livre da servidão, né? Não ser servo, escravo, né? De alguém ou de alguma coisa. Não só a questão escravidão ou servidão física, mas muitas vezes também de pensamento. Tá? Estaria ligada principalmente à vontade, ao livre-arbítrio, né, ao prazer de decidir. Então, livre-arbítrio, né, escolher entre uma coisa e outra, né, nós falamos um pouco sobre isso no outro vídeo. Ela seria vivenciada no interior do homem, ou seja, liberdade é o nome que se dá ao fato de que temos autonomia para escolhermos nossos rumos. Então, não estaremos aí presos, né, a determinismos. Nós podemos nos escolher, né, escolher o rumo que nós vamos dar para a nossa vida. Obviamente, né, como eu disse, tem fatores que influenciam na nossa vida, que de certa maneira, não que determinam, mas influenciam muito fortemente, né, naquilo que nós somos, nas nossas escolhas e às vezes no rumo que nós damos para a nossa vida. O que é importante? Ser consciente. Quanto mais consciência eu tiver de mim mesmo, depois nós vamos ver mais um pouquinho para frente, quando falar sobre o Kant, o esclarecimento, né, mais livre ou mais autonomia eu terei até para escolher os rumos da minha vida ou da minha existência. Tá? Após a Segunda Guerra Mundial, floresceu uma corrente, né, filosófica chamada existencialismo, né, do qual aí o filósofo Jean-Paul Sartre, né, é um dos expoentes. Né? A filosofia existencialista, inclusive, é uma das filosofias, uma das correntes filosóficas com a qual eu mais me identifico, né? E o Sartre, um dos filósofos de minha preferência, assim, que eu mais gosto de ler, né? Uma frase muito conhecida do Sartre é essa que tem aí, ó. Estamos condenados a ser livres. O homem está condenado a ser livre. Ele é livre. Não tem jeito. O que o Sartre está falando não é só de uma liberdade física, obviamente, né?
alguém que está preso, né, num calabouço, numa cadeia, né, enfim, privado de sua liberdade física, ainda assim para o Sartre essa pessoa é livre, porque a liberdade que ele se refere aí é uma liberdade interior, né, da qual eu posso decidir ou construir aquilo que eu sou, né. Daria uma outra aula só sobre isso, e ainda seria pouco, né, para tratar desse tema. Mas, basicamente, o que o Sartre diz é que o ser humano, né, nós não temos essência, né? Os outros objetos, as outras coisas que existem, elas têm, vamos dizer assim, uma essência, uma finalidade. O ser humano, né, nós, seres humanos, não. Nós não somos determinados, nós não temos uma essência, nós construímos a essência. O que é a essência? Aquilo que uma coisa é, né? O animal, por exemplo, ele é aquilo que ele segue aqueles instintos, de certa maneira está programado para ser aquilo, né? Nós não, nós podemos modificar o que nós somos. Apesar de, na sociedade, né, a gente sofrer algum tipo de programação, nós somos capazes de transcender isso. E como eu transcendo isso? Com esclarecimento, com conhecimento, né, e pegando principalmente a ideia do Kant, né? Continuando aí, algumas frases sobre a questão da liberdade, né? Tudo quanto aumenta a liberdade, aumenta a responsabilidade, né? Liberdade e responsabilidade andam juntas, né? Liberdade é o direito de fazer tudo o que a lei permite, do Montesquieu. Então, acho que até essa frase é muito importante nos dias de hoje, a gente pensar o seguinte, ser livre não é isso numa democracia, numa república, né, na sociedade na qual nós vivemos, não é fazer tudo o que se quer. Tá? Liberdade é você fazer tudo dentro daquilo que a lei permite, né? Então, se a gente pegar no campo político, né, a democracia é justamente o regime político em que você não pode fazer tudo o que se quer, é que não se faz tudo o que se quer, né? Existem regras, existem lei, né? Então, se você pega, por exemplo, hoje em dia, a questão das fake news, né, as mentiras ou coisas que as pessoas falam para denegrir as outras, né? E que tem gente que fala que isso é liberdade de expressão, né? Não é bem liberdade de expressão, né? O que é liberdade de expressão? Eu criticar alguém, né, ou alguma coisa de forma racional, argumentativa, apresentando, né, fundamentos para o meu pensamento, né? Outra coisa é você denegrir alguém, você difamar alguém, você ser agressivo fisicamente, né, em alguns casos, mas principalmente hoje agressivo moralmente, né? Então, psicologicamente, tá? Então, isso não é liberdade de expressão. É estranho porque no nosso país hoje, por exemplo, se fala tanto em liberdade de expressão, a gente vê pessoas que cometem crimes, né, dizendo que é liberdade de expressão, e tem outras situações em que você tem a liberdade de expressão realmente e que é tido como um crime, né? Então, por exemplo, hoje eu vi vou falar de um chargista, né, uma pessoa que faz charge, que é uma forma de se criticar, né, alguém ou algum acontecimento, enfim, e que vai ser que o governo quer processar esse chargista porque ele fez através de um desenho uma crítica, né, ao governo. Então, isso é liberdade de expressão, né? Assim, dentro de coisas razoáveis, obviamente, né? Enfim, mas não vou embrenhar por esse caminho, que senão nós vamos longe. Enfim, tem outras frases aí, vocês podem dar uma olhada, inclusive a do Sartre também está aí, tá? E existem tantas outras que vocês podem pesquisar. Então, um pouquinho sobre o Kant, né? O Kant, falando sobre a autonomia, né?
uma frase do Kant, que é a seguinte: esclarecimento é a saída do homem de sua menoridade, da qual ele próprio é culpado. Tá? Então, o que ele diz basicamente, o que nos interessa agora, é que o esclarecimento é a forma de nós alcançarmos essa autonomia, né? Utilizar a razão. Tá? Como a criança, né? É por isso que é a saída do homem de sua menoridade, ele fala. A criança precisa de alguém, né? Que diga para ela o que pode e o que não pode ser feito, o que é certo e o que é errado, né? Porque ela não tem autonomia. Ela ainda está no campo da heteronomia. Outro precisa dizer para ela. Como, por exemplo, eu falo em sala de aula, estudar. Né? Você estuda porque é obrigado, porque os outros te forçam, tá ali quando você é menor de idade, ou porque você escolhe, né, estudar. Se você está dentro da autonomia ou da heteronomia, né? Então, usar a razão, tá? Usar a razão para fazer suas próprias escolhas. Quanto mais afinada estiver a minha razão, né? Quanto mais preparado, esclarecido eu for, mais autônomo, portanto, mais livre eu serei. Tá? Dentro da filosofia, o conceito de autonomia reflete a razão e liberdade do indivíduo no tratamento de sua vida, tomando suas decisões de forma racional, sem dependência dos outros. É por isso, gente, que para os políticos, principalmente, não é interessante um povo esclarecido, né? Um povo que adquira realmente conhecimento, né? Não interessa para eles. A gente vê regimes autoritários, o que eles mais querem é um povo ignorante. Por quê? Porque esse povo vai permanecer na menoridade, dependentes, não vão ser autônomos, não vão pensar por si mesmos. Sempre precisa que alguém diga para eles como eles devem pensar, né? O que eles devem fazer, o que é certo, o que é errado, sempre dependendo de alguém que às vezes aparece como um ser iluminado, mostrando o caminho, né? Como dizer que essa pessoa ela é a verdade, né? Isso eu estou falando no campo político, né? E que muitas vezes também é usado por líderes religiosos. Eu não estou falando mal da religião, das religiões, né? Pelo contrário, assim, há religiões, né? E religiões, denominações, igrejas, né? É, de pessoas que utilizam muitas vezes, né? De algumas ferramentas para manipular as pessoas, explorar a fé das pessoas, né? E a gente vê muito isso hoje em dia e muitas vezes ligado até com política, né? Então, regimes autoritários não querem que as pessoas pensem, né? É por isso que a gente observa em muitos regimes, e só ao longo da história, basta uma pesquisa que vocês vão observar isso. A perseguição, por exemplo, a filósofos, sociólogos, historiadores, né? Antropólogos. Por quê? Porque para esses regimes que querem continuar manipulando as pessoas, tratando as pessoas como um gado, como objeto, né? É um perigo. É perigoso que as pessoas passem a pensar por si mesmas. Elas não querem essa autonomia que tanto Kant fala, né? Esse esclarecimento. Por isso os filósofos, sociólogos, antropólogos, né? Enfim, historiadores, são um perigo, porque é próprio dessas... Claro que as outras áreas do conhecimento fazem pensar, né? Mas principalmente esses que eu falei, eles têm essa visão e apontam muitas vezes justamente a manipulação, ou, né, ou o jeito que esses que estão no poder se utilizam para manipular as pessoas e manter as pessoas na menoridade. Então, essas áreas do conhecimento, para eles, só para alguns grupos privilegiados, né? Não é para o povão, né? O povão só tem que aprender a ler, escrever e fazer conta para ser um bom trabalhador, né? Às vezes é isso para eles que contam o que vai produzir, né? Na visão desses grupos, não se produz algo realmente físico interessante, tá? Bom, mas como eu disse, eu não vou estender mais esse assunto, senão fica muito longo o vídeo. Vamos então à solidariedade, né? Solidariedade
o sentimento de amor ou compaixão pelos necessitados ou injustiçados que impele o indivíduo a prestar-lhes ajuda moral ou material. Então, é um sentimento, né, de amor, realmente de compaixão, ser solidário, né, que é compaixão, sofrer com o outro, né, pathos, da onde vem a palavra paixão, é sofrimento, né? Então, compaixão, sofrer com o outro, a gente pode dizer assim, pelos necessitados ou injustiçados, né? E ir de encontro nessas pessoas, né? Prestar uma ajuda, seja moral ou material, né? Uma ligação recíproca entre duas pessoas ou mais, né? Ou mais coisas ou pessoas, né? Que são dependentes entre si. Então, se a gente pensar na sociedade, né, é importante a solidariedade, né? Sentir que tem uma responsabilidade uns com os outros, né? São de ações pequenas, como, por exemplo, não jogar um lixo na rua, né? Pensando na cidade como um todo, pensando que isso vai poluir, que isso vai enfeiar a cidade, que talvez vai entupir um bueiro e vai inundar numa chuva a casa de alguém. Enfim, pensar no outro, e esse outro pode ser não só outra pessoa, pode ser a natureza, pode ser os animais, enfim, né? É bem amplo, tá? Responsabilidade, tá? Com o todo. Também ainda a gente pode dizer que é um dever ou virtude resultante, ou da solidariedade de uma geração com respeito às precedentes, né? As que precederam, as que vieram antes, e também posso dizer as que vieram depois, as que vão, né, vir na sequência, para com as quais se reconhece devedora, né? Eu tenho, vamos dizer assim, uma certa dívida com aqueles que vieram antes de mim, né? E também preciso pensar naquilo que eu vou deixar para o futuro, né? Por isso que eu falei até a questão de se pensar no todo, na natureza, por exemplo, nos animais, enfim, que mundo nós vamos deixar também para os nossos filhos, no futuro, nossos netos e assim por diante, as outras gerações, né? Então, também é preciso ser solidário nesse sentido, tá? Bom, chegamos então ao fim dessa videoaula. Espero que tenha ficado claro. Se tiver alguma dúvida, vocês podem me mandar por e-mail, pelo Face, pelo WhatsApp. Eu disponibilizei também um número de WhatsApp para ter contato com vocês. E também temos aí a atividade que vocês vão fazer, uma coisa bem simples, tá? São 2 pontos só. A primeira é: qual a sua interpretação da letra da música do Tom Zé? Escreva aí de 5 a 10 linhas. Sua interpretação. O que você entendeu? O que você acha que significa? Enfim, faça a sua leitura aí. O importante é ter coerência, argumentação, clareza no que você vai escrever. Tá? A mesma coisa para o outro ponto aí. Qual a relação que você vê entre essas imagens que estão aí no slide e a questão da liberdade? Também de 5 a 10 linhas, tá? Então veja que eu estou pedindo assim pouca coisa para você ser sucinto, ok? Qualquer dúvida também com relação à atividade, podem entrar em contato comigo através dessas plataformas, esses meios digitais que nós disponibilizamos. Tá joia? Então espero ter ajudado, espero que tenha ficado mais claro, embora sim, como eu disse, é uma passagem breve, né, sobre esses pontos aí, que mereceriam talvez até aulas mais aprofundadas sobre isso, mas nós não temos tempo suficiente para fazer tal coisa, tá bom? De qualquer forma, acho que já ficou um pouquinho mais claro esses pontos. Até a próxima.